A magia encontra a mitologia. O escolhido enfrenta o filho de Poseidon, um moldado pela profecia, nascido para desafiar o destino. O outro forjado pelos deuses para enfrentar titãs. Ambos já morreram, voltaram e encaram o destino de frente, sem hesitar. Mas se esses dois heróis algum dia se encontrassem, varinha contra espada, feitiço contra mar, quem realmente sairia vencedor? Bem, vamos descobrir. Harry Potter, o menino que sobreviveu, saiu de um armário sob a escada para derrotar o bruxo mais sombrio da história. Mas por trás de todos os filmes, memes e cicatrizes de raio, existe um verdadeiro prodígio mágico assustador. O poder de Harry não vem de estatísticas de videogame, mas de seu sangue. O sacrifício da mãe dele lhe deu uma proteção mágica tão forte que literalmente repeliu a maldição da morte de Voldemort. Feitiço criado para destruir a alma. Essa proteção permanece por anos, manifestando-se na sua capacidade de resistir à possessão, sobreviver a ataques diretos à alma e até mesmo repelir magia das trevas que desintegra qualquer outra coisa ao contato. E à medida que cresce, Harry tem seu potencial explodindo. Mesmo adolescente, Harry troca feitiços com comensais da morte, que destroem prédios com um gesto. Reducto Configlio Expulsum. Esses não são fogos de artifício chamativos, mas explosões concussivas que destroem paredes de pedra e lançam oponentes armadurados pelos ares, tanto nos livros quanto nos jogos. Ele canaliza feitiços como o Fogo Maldito, um incêndio mágico autossustentável que pode incinerar o corpo de Basilisco, um artefato mágico forte o suficiente para abrigar pedaços da alma de Voldemort. Isso não é só quente, é praticamente aniquilação sobrenatural. Mas Harry não é só ataque. Os feitiços de proteção dele são de nível elite. Protego Máxima pode bloquear dezenas de maldições simultâneas. Ele aguentou. Ele resistiu a ataques diretos de bruxos adultos, sobreviveu ao retorno do Fogo Maldito e se manteve firme contra feitiços que vaporizam pedra sólida. E ainda existe a Capa da Invisibilidade, uma autêntica relíquia da morte, não apenas um casaco de bruxo comum. Ela o torna realmente indetectável, escapando tanto da visão física quanto da detecção mágica, o que significa que até deuses da percepção teriam que sentir ativamente sua presença para notá-lo. E é claro, tem a varinha das varinhas, a varinha mais poderosa que existe, capaz de amplificar o potencial natural de um bruxo além dos limites humanos. Quando Harry a segura, seus feitiços se tornam teletransporte instantâneo sem esforço, contra-feitiços instantâneos e transfiguração por instinto. A Pedra da Ressurreição e a Capa da Invisibilidade completam um conjunto, tornando-o um mestre da morte. Segundo a história, isso indica que sua alma não pode ser retirada à força, e ele resiste à morte até aceitá-la voluntariamente. Ainda assim, Harry tem seus limites. Seu corpo é mortal, ele se cansa, ele sangra, pode ser atordoado ou desarmado. A magia em seu mundo exige foco. Um pico emocional ruim, uma hesitação, e o feitiço falha. O poder dele aumenta quando está calmo e resoluto, mas desmorona sob pânico ou desespero diante de um monstro físico ou de um ser de nível divino, que pode ser a brecha na armadura. Agora entra Percy Jackson, o portador da tempestade semideus certificado, filho favorito do oceano. Enquanto o poder de Harry foi cultivado, o de Percy foi herdado. Ele é literalmente filho de Poseidon, um dos 3 grandes deuses do Olimpo. Só essa linhagem já coloca ele no topo do potencial dos semideuses. Os atributos básicos dele já estão além da compreensão humana. Mesmo quando era criança, Percy já aguentava impactos que esmagariam carros numa boa. Mas na época de Último Olimpiano, ele já estava enfrentando Ares, o deus da guerra, e conseguindo segurar a luta. Os golpes de Ares podem despedaçar encostas de montanhas e incendiar o próprio ar. E Percy não só sobrevive, ele contra-ataca. Só essa luta já coloca a durabilidade dele, pelo menos no nível de várias cidades, se não continental, quando você considera escala divina, e ele só fica mais forte. Em Heróis do Olimpo, Percy enfrentou titãs como Hyperion e Crio, entidades que personificam as forças primordiais do cosmos. Quando o poder de Hyperion se manifesta, ele transforma uma floresta inteira em campos de fogo. Percy aguenta esses ataques e depois o derruba com ondas gigantes. Ele também aguentou golpes de Cronos, um deus literal do tempo, não algum olho metafórico.
Controla relógios, vilão, o titã que distorce o espaço-tempo através dos reinos, e Percy ainda está de pé. O verdadeiro fator X é seu controle sobre a água, passa pelo esforço da Maguire. A hidrocinese dele vai além de criar ondas, ele já separou mares. Mares, invocou furacões, inundou cânions inteiros e criou construções de água densas o suficiente para bloquear lava e água. Ele se cura instantaneamente, ossos quebrados se regeneram em segundos, sua resistência se recarrega sem parar, sua força se multiplica exponencialmente. Um Percy hidratado é praticamente um deus? E então tem Contracorrente, uma espada de bronze celestial forjada pelos próprios deuses. Ela corta magia, carne divina e monstros igualmente, ignorando completamente a durabilidade mortal. A lâmina pode desviar raios, perfurar armaduras de titã e se reforma automaticamente se for perdida. Diferente da varinha de Harry, ela exige concentração, é puro instinto. O que torna Percy perigoso, porém, não é só o poder, é a sua mentalidade. Ele já enfrentou deuses, monstros e exércitos, e ainda assim lidera com precisão tática. Ele já enfrentou a própria personificação da Terra, Gaia, e não hesitou. Ele usou o ambiente ao seu favor para dominar adversários, transformando paisagens inteiras em armas. E ele é rápido, mais rápido do que qualquer semideus normal. Ele consegue reagir a relâmpagos, superar quimeras voadoras e atacar inimigos em campos de batalha antes mesmo que eles terminem seu grito de guerra. O palco está montado. É um terreno neutro, sem vantagem do oceano, sem Hogwarts, um campo de batalha rachado de terra e pedra, nuvens espessas acima, vento cortando o silêncio. Um carrega o poder do Olimpo, o outro o legado da própria morte. No momento em que se vêem, Harry sente o zumbido do poder divino, como eletricidade estática rastejando pela pele, os instintos de Percy entram em ação instantaneamente. O garoto já foi caçado por deuses, monstros e pelo próprio destino. Não há tempo para monólogos. Harry se move primeiro, como sempre. Um movimento com a varinha das varinhas, Expelliarmus, o feitiço de desarme que acabou com guerras. Mas os reflexos de Percy são diferentes. Ele desvia do feixe antes que ele se forme completamente, a luz vermelha estalando o chão atrás dele. Outro feitiço vem em seguida. Stupefy, Impedimenta, Tiro Rápido, mas cada um atinge uma barreira de névoa giratória. A hidroquinese de Percy condensa a umidade em um escudo líquido que absorve a força cinética e se espalha inofensivamente. Percy revida. Um pisão que estremece o chão, convocando água do próprio solo, um geyser irrompe para cima, forçando Harry a recuar. Ele mal consegue agir fora do alcance, reaparecendo com um estalo de ar deslocado atrás de Percy. Petrifica os totalos, ele grita, mas Contracorrente intercepta com seu metal divino, absorvendo a energia do feitiço com um som parecido com trovão. Harry muda de tática, conjurando várias ilusões, imagens espelhadas de si mesmo se espalhando em círculo. Cada uma começa a lançar simultaneamente uma dúzia de flashes carmesim, disparando em uníssono. Percy fecha os olhos, sente a umidade no ar e a detona, uma explosão de vapor que achata tudo em um raio de 20 metros. As ilusões desaparecem instantaneamente. O verdadeiro Harry mal consegue se proteger, seu manto soltando fumaça por causa do impacto. Apesar de toda a inteligência de Harry, os instintos de combate de Percy são primitivos. Cada movimento é intencional, sem desperdício de energia. Ele avança balançando contra a corrente com força suficiente para abrir uma cratera no chão. Harry conjura uma barreira de pedra, mas ela se parte como papel. Ele se teleporta novamente, lançando uma maldição no meio da aparatação, Expelliarmus. Mas Percy ergue uma onda de maré da terra, o feixe se refrata e se dissipa enquanto a energia se dispersa pela água. Percy reduz a distância novamente e Harry tenta usar o fogo maldito. Um inferno serpentino ruge ao surgir. O chão treme sob seu calor, as chamas se contorcem em dragões, serpentes e bestas, devorando tudo o que vem. Os olhos de Percy se estreitam. Ele crava contra a corrente no chão e canaliza tudo. O ar se enche de névoa. Vapor irrompe enquanto parede após parede de água superpressurizada sufoca as chamas, transformando o campo de batalha em uma tempestade. O choque gera uma onda capaz de destruir um quarteirão.
Harry é lançado para trás, desorientado, ofegando através do vapor, e a silhueta de Percy se move pela névoa como um fantasma. Harry tenta contra a corrente brilhando. Mais uma coisa aparece bem acima, canalizando um raio através da varinha das varinhas, amplificando-o com o poder da própria varinha das varinhas. O próprio céu responde. Nuvens estalam enquanto ele invoca um raio com voltagem suficiente para vaporizar um exército de Trolls. Mas Percy apenas sorri, ele levanta a mão e a tempestade se curva diante dele. É isso aí, o trovão e o relâmpago fazem parte da família dele. O filho de Poseidon é irmão do deus do relâmpago. Ele canaliza, redireciona e devolve, amplificado pela contracorrente, a explosão é ofuscante e quando a luz se dissipa, Harry está de joelhos, a varinha tremendo, seus feitiços de proteção em frangalhos, a varinha das varinhas tremulando com instabilidade. Percy permanece firme, respirando de forma constante, sua aura divina pulsando como ondas na praia. Harry sussurra uma última e desesperada palavra. Sectum Sempra. A maldição voa pelo ar como uma lâmina, cortando poeira e destroços. Percy bloqueia com contracorrente, o feitiço se dispersando em luz inofensiva. Ele não golpeia, apenas avança e encosta o lado da lâmina no peito de Harry. Não para matar, mas para acabar a luta, porque é assim que Percy é. Ele não é cruel, não é impiedoso, mas ele é mais forte, e esse é o ponto central. A magia de Harry é versátil, dobra a realidade e é infinitamente criativa, mas o poder de Percy é bruto, divino e avassalador. Harry pode destruir paredes de castelos, Percy pode remodelar paisagens, Harry pode se proteger contra maldições. Percy aguenta golpes de deuses. A magia de Harry depende de concentração. A fúria de Percy é o seu foco, mesmo em terreno neutro, sem o aumento do oceano. A pura resistência, velocidade e potencial destrutivo de Percy superam em muito os limites humanos de Harry. O único cenário em que Harry poderia vencer seria com preparação perfeita e controle do ambiente, transformando o terreno em um labirinto de armadilhas e encantamentos. Mas numa luta direta, sem água, truques ou tempo para planejar, Percy domina. É o filho de um deus contra um bruxo mortal. Um está preso às leis humanas, o outro escreve as próprias regras. Então, enquanto Harry Potter pode ser o escolhido, Percy Jackson é quem vence 7 de cada 10 vezes. O filho de Poseidon sai de pé, chamuscado, cansado, mas invicto. Percy Jackson vence. E essa é a luta. O garoto que desafiou a morte contra o semideus que comanda a natureza, dois heróis da profecia, ambos símbolos de esperança em seus mundos, mas quando o mito encontra a magia, é a maré que sobe e o bruxo que cai.